Rielma vem sendo um dos grandes protagonistas da temporada do Atlético com uma característica muito clara. Vem sabendo criar novas soluções e novas ferramentas para o time nas pausas, para jogos de seleção, nas pausas com semanas livres para trabalhar. E aí a gente fica se perguntando, do jogo contra o Galo para o jogo contra a Chapecoense, a gente vai ter uma semana livre de trabalho. Será que vem mais uma surpresa aí do Odair? Eu tenho um palpite, vou ser bem sincero com vocês. E a gente traz o Campinho exatamente para isso. Para falar sobre o time do Atlético, para falar sobre necessidades e para falar também sobre como o Odair pode encontrar novas soluções, pode reformular, pode buscar novas alternativas em relação a esse time. Eu vou pedir para você deixar o like, vou pedir para você se inscrever no canal, esse processo é muito importante, a gente continua crescendo, a gente continua entregando conteúdo de muita qualidade, então no final das contas eu acho que a gente merece ter o apoio de vocês, beleza, minha rapaziada? Então vamos lá, vamos dar uma olhada no Campinho, o time titular que vem atuando com Santos Teran, Arthur Dias, Esquivel, Jadson, Luiz Gustavo. Eu botei 2 vezes Esquivel, né? Esqueci do Mendocinha aqui, rapaz. Mendonça, Benavides, nas alas do Julimar e Viveiros. Pra mim, sendo bem sincero, a grande questão tá no meio campo, tá? Pra mim, sendo bem sincero, a grande questão acaba estando no meio campo, assim. Eu acho que esse quadrado, ele tá pouco criativo, velho. Eu acho que esse quadrado tá pouco criativo. Acho que se o Atlético ataca melhor, acho que o Atlético se movimenta melhor, mas esse quadrado em si, eu confesso pra vocês que eu não consigo enxergar tanta capacidade técnica de encontrar boas soluções. Então eu pensaria em alternativas nesse setor aqui acima de qualquer outro. Acho que Mendonça na esquerda é isso mesmo. Benavides na direita faz sentido pra gente ter o Esquivel na posição que ele se sente mais confortável. Então o foco é fazer com que esse quadrado ele seja o melhor quadrado possível para o Atlético competir e para o Atlético também ter alternativas de controlar um pouquinho mais o jogo. Jadson, Luiz Gustavo, Dudu e Julimar. Eu tenho a visão que Dudu e Luiz Gustavo são titulares incontestáveis desse Atlético, então eu não vou mexer neles, beleza? Acho que são titulares absolutos, então acaba sobrando para Julimar e Jadson. Acho que pensar na saída do Jadson, nesse momento, faz mais sentido do que pensar na saída do Julimar. O Julimar é um jogador importante, entrega gols, entrega participações constantes, mesmo não estando numa grande fase, mesmo não sendo um primor técnico, acho que dá para falar com tranquilidade que o Jadson, entre ele e o Julimar, se tiver que fazer uma escolha óbvia ali, eu preferia tirar quem contribui menos para a equipe, que nesse momento é o Jadson. Então saiu o Jadson, a gente vai pensar em mais um jogador aqui. E esse jogador para mim é o João Cruz. É o João Cruz, porque entra naquela questão da gente ter um meio-campo um pouquinho mais criativo. Ah, Thiago, o Atlético não perde muita marcação sem o Jadson com a entrada do João? Eu mudaria um pouquinho a configuração do meio, tá? Eu pensaria Luiz, João, Dudu e pensaria Julimar e Viveiros um pouquinho mais à frente, uma formação muito parecida com o que a gente teve ano passado na Série B. Acho que a gente perde poderio de marcação, sim. Mas eu cada vez mais enxergo o seguinte cenário. O Atlético precisando ficar com a bola, não se sentindo confortável com a bola, do que o Atlético sem a bola e se sentindo vulnerável com a bola. Eu acho que, por exemplo, o esquema de 3 zagueiros já protege um pouquinho mais o time ali. Você tendo o Luiz Gustavo, protege ainda mais a equipe. Então acaba ficando um cenário de equilíbrio ali, que um setor vai compensando um pouquinho o outro. E acho que, por exemplo, o João Cruz e o Dudu juntos tende a dar muito certo. Eu queria até falar sobre essa dupla, sabe? Porque, por exemplo, no jogo contra o Bahia, ou Galo, acho que foi Galo, muita gente criticando o Dudu. E eu acho que as críticas ao Dudu, elas não são injustas. Mas elas precisam levar em consideração algo que acaba sendo muito importante. E Thiago, o que acaba sendo muito importante nessas críticas em relação ao Dudu? O que acaba sendo muito importante é que o Dudu não tem companhia. Então, eu penso em João Cruz e Dudu juntos exatamente para você oferecer ao Dudu
um pouquinho mais de companhia, um pouquinho mais de interação e que o setor ele fique muito criativo, não se sobrecarregando muito no Dudu. Porque apesar do Luiz ser um bom volante, no ritmo, na capacidade de controlar a partida, você tem no meio campo com o Jadson, Luiz e Dudu, a maior expectativa de criação das jogadas no Dudu. Óbvio que você vai ter os que vão aparecendo, Mendonça, o Benavides, mas naquele quadrado que, querendo ou não, acaba sendo um setor central, o Dudu, ele acaba, não vou falar ficando sobrecarregado, mas o Dudu acaba sendo o grande responsável ali pro funcionamento coletivo do time do Atlético, e esse funcionamento coletivo do time do Atlético, ele vai precisar ser, assim, funcionar todos os jogos, e eu não sei se a gente pode pensar no Dudu dando conta do recado em todos os jogos. Então você dividir a responsabilidade criativa ali no meio campo, tendo o Dudu e tendo o João Cruz, acho que faz todo sentido do mundo. E você traz para o time do Atlético algo muito importante que a gente precisa falar que o João traz, que é participações em gol. O João é um meio campo que ele traz participações em gol como poucos podem trazer no time do Atlético. Como poucos podem oferecer no time do Atlético. É um jogador que tem muito essa capacidade de chegar em condições de finalizar, chegar em condições de dar uma assistência. E o Atlético, como eu falei, vem criando pouco nos últimos jogos e precisa ter um pouquinho desse grau de letalidade aumentado. E precisa ter um pouquinho esse grau de letalidade mais destacado. Para aí sim poder ser um time de mais capacidade de matar os jogos, mais capacidade de conquistar os 3 pontos a partir de uma palavrinha que é muito importante na Série A, que é efetividade. Então, ele sendo mais efetivo, ele sendo mais capaz de gerar esse tipo de situação no último terço, gerar esse poder de fogo, acrescentar esse poder de fogo ao time, eu acho que faz muito mais sentido do que você ter o Jadson. Então, é aquilo. A gente fala muito sobre identidade, sobre manter uma estratégia, mas eu acho que o Campeonato Brasileiro ele acaba te pedindo para você se reinventar várias e várias vezes ao longo da competição. Para se você se reinventar várias e várias vezes ao longo do que o jogo pede, ao longo do que o jogo exige, basicamente. Então eu sinto que o João junto ao Dudu no meio campo com o Luiz, trazendo um pouquinho mais de criatividade para enfrentar uma Chapecoense que tende a se fechar, para enfrentar uma Chapecoense que tende a jogar mais neutra ali, podemos dizer, no sentido de, dentro de uma estratégia de jogo, se fechar e buscar o contra-ataque, não ser uma Chapecoense que vai ficar variando muito, que vai tentar ter a bola, que vai tentar nos empurrar para trás. Eu acho que a gente precisa desse jogo um pouquinho mais pensado, de cabeças pensantes, e levando em consideração do ambiente quase negativo que o Atlético tem hoje em relação ao Bruno Zapelli. Eu acho que o João Cruz se torna uma das principais alternativas para esse cenário acontecer positivamente, a gente ter esse setor funcionando melhor, esse setor com mais destaque. Beleza, rapaziada? Então, acho que é isso. Tamo junto, é nóis.